Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã de luz, trazendo-nos a alegria, a vida, a esperança e sedimentando em nós cada dia mais a fé. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso leitura do Evangelho, o item 3, Cristo. Nós pedimos aos irmãos que possam estar conosco, auxiliando-nos com as suas vibrações. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse o cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo, sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção, nenhuma são objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e a sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que este reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes de que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre, esse irmão querido, que olha por todos nós, que sabe de nossas necessidades, que tem nos ajudado com tanto apreço no seu coração, estendendo as mãos para que nós todos possamos compreender a bênção do seu Evangelho em nossa vida. Jesus, querido Mestre, apacentai os nossos corações, Mestre. Dai-nos força para progredirmos, para avançarmos dentro daquilo que o Senhor veio nos ensinar. Que a sua luz, o
seu amor esteja com todos nós, a fim de que possamos, Mestre querido, nos fortalecermos na verdade. Dai-nos, Senhor, a esperança, a fé, para que possamos ser úteis a esta causa que todos nós desejamos abraçar. Olhai pelos enfermos nos seus lares, nos hospitais, nas ruas, onde estiver a dor, Jesus, que o seu amor se faça para junto dele. Ó Mestre, auxiliai-nos para que possamos ser úteis à sua causa, à nossa causa, que assim seja. Queridos amigos, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dá-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso, amigos, que ainda não compreendemos todas as leis. Porque ele, que veio para nos ensinar, ele iniciou esse trabalho buscando aqueles discípulos que iriam auxiliá-lo na compreensão do seu evangelho, da boa nova, da implantação do reino de Deus, para que eles pudessem servir e pudessem serem eficazes para vencer os torpores do tempo, da vida, da sociedade em que viviam. Assim tem sido até hoje. O Cristo é operante, ele continua a nos convidar para que nós fôssemos também tocados pelo seu evangelho, pela sua luz. Por isso que ele vem nos mostrar que ele não vem destruir a lei. Porque se a lei é de Deus, como é que ele vai destruir? Ele veio exemplificá-la. Ele veio desdobrá-la, desenvolvê-la, para que a gente, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso entendimento, nós possamos caminhar. Por isso é que nós, muitas vezes, ainda não conseguimos nem amar a nós mesmos. Como é que vamos amar o outro? Então, para que nós possamos amar a Deus, eu preciso começar a amar o meu próximo, que é a base da sua doutrina. E Jesus, então, quando ele vai mostrar para nós o seu trabalho, o seu papel, ele afirma, a questão de Jesus é uma situação afirmativa, de que ele não veio destruir a lei. Mas ele concentra essas duas, o decálogo em duas leis, que fala tudo que nós precisamos aprender. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Por que eu tenho que amar a Deus? Porque ele é o Pai. Ele é o criador de todo o universo. Criou a natureza que nós estamos falando não é as plantas, não são as árvores, as flores, a natureza divina que nós estamos inseridos foi criada por Deus. O universo é uma criação infinita do amor de Deus. E para que a gente pudesse também sermos criados por Ele, Ele nos deu a chance de sermos criados simples, ignorantes da verdade, mas colocou dentro de nós ferramentas, instrumentos, que são as nossas potências ou nossos atributos, para que no decorrer de nossas evoluções, ou seja, de nossas reencarnações, nós iríamos caminhando e melhorando a nós mesmos. E ele nos diz umas questões que nós devíamos refletir melhor sobre as suas palavras. O céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quer dizer, Jesus, ser necessário que a lei tivesse cumprido integral, isto é, fosse praticada na terra inteira. E eu pergunto a vocês, nós temos vivenciado a lei divina? Nós temos cumprido com essa lei? Nós temos amado o nosso próximo? Nós temos nos amado? E aí a gente pode perceber ainda a nossa imaturidade em relação à nossa construção divina, à nossa constituição divina e à nossa busca pelo progresso espiritual. Jesus já tinha nos avisado, ou afirmado, que ninguém veria o reino de Deus não nascer de novo. Isso é uma lei.
Não é uma lei que ele criou, é uma lei de Deus. E nós não valorizamos a reencarnação. Não aproveitamos as oportunidades que Deus nos tem dado. Muitas vezes, nem sequer lembramos que estamos todos sob o jugo divino. Então, nós vamos ver que a Terra, ela é simplesmente uma morada. Por isso que Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. Mas aqui ele fala uma coisa, que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. O que quer dizer isto? Que todos nós teremos que aplicar o bem, o amor, a caridade, moral, enquanto estamos aqui. E a terra agora ela se despede desse mundo de provas e expiação que o próprio Cristo está nos mostrando para entrar num novo ciclo, um ciclo de regeneração. Mas se nós, espíritos que aqui nos encontramos, não melhorarmos, nós não vamos acompanhar esse progresso. É óbvio isso. Nós não analisamos a profundidade do que foi uma Covid, ou seja, uma pandemia, ou seja, a lei divina, a lei do amor. Quantos foram jogados no oceano de nossas existências e levaram de volta? Mas nós ficamos. Por que que ficamos? Porque somos privilegiados? Não, de forma alguma. Para melhorar a nossa condição espiritual, para ajudar o Cristo. E o papel de Jesus, ele não foi um simples legislador moralista. Ele não veio punir ninguém, ele não veio castigar. Muito pelo contrário, ele veio anunciar o reino de Deus. Ele desvendou para nós a imortalidade. A sua natureza excepcional do seu espírito mostrou que a sua missão é divina, não é uma missão para o homem. A sua missão é uma missão de amor. Por isso que ele vem como um espírito modelo, guia da humanidade. Mas Kardec nos mostra que esse espírito, que é um modelo e guia da humanidade, também tem outra classificação: filho unigênito, único no planeta Terra, que desceu das esferas sublimes para nos ensinar. Ele veio para nos ensinar que a Terra é simplesmente uma morada e que nós precisamos valorizar tudo aquilo que recebemos para que a gente instale dentro de nós ou construamos em nós o reino dos céus, o reino de Deus. E esse caminho é o caminho que vai fazer com que a gente reconcilie com o nosso irmão e também possamos reconciliar com Deus. Esse Pai de infinita bondade que tudo tem feito para nos ajudar, muitas vezes nós nem atendemos isso. Então, nós vamos ver que quando Jesus procurou os seus discípulos, como eu disse agora há pouco, Simão Pedro, que era um discípulo mais velho, o que ele fez? Ele centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente para que fosse contribuir com o bem-estar do povo. Mais tarde, nós sabemos que Paulo foi um grande espírito e ele veio para trazer a renovação espiritual da gentilidade dos gentios. Nós estamos hoje vendo e vivenciando um momento que a gente pode ter a certeza que Eurípides Barçanufo também é um espírito que vem para renovar as nossas esperanças de progresso. Vem nos ensinar a vivenciar o Evangelho de Jesus de acordo com aquilo que ele tem nos ensinado. Então, é preciso que a gente perceba que nenhum de nós estamos aqui aleatoriamente. Jesus veio ensinar a verdadeira vida, que ela não transcorre na Terra. A Terra é uma oportunidade para nós reencontrarmos com aqueles espíritos que nós não amamos no passado, mas ela tem outra finalidade, de nos educar, de nos reeducarmos como espírito, olhando para o outro, não como aquele espírito que me dá dor. O filho, hoje as pessoas perguntam, por que que meu filho tem
plateia, por que que meu filho tem isso? Ninguém fala assim, que espírito é este? Porque este espírito, ele tem uma tarefa. Talvez aquela de nos sensibilizar para o verdadeiro sentido da vida. Não é cuidar de corpo, é cuidar do espírito, é alimentá-los de esperança, para que eles possam confiar na misericórdia divina, porque eles estão sob um planejamento de Deus. Entretanto, Jesus não pôde dizer tudo o que a gente queria, porque não tínhamos ainda a condição. Até hoje, com a doutrina espírita, a gente pode perceber que quanto nós temos sido endurecido. Então, meus amigos, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Então, nós precisamos pensar que tudo o que ora estamos vivendo merece uma atenção. Todos nós estamos vivenciando o fim de um ciclo. E o Evangelho de Jesus será sempre trazido para os povos que compreendem e alcançam os fins superiores da vida. Aqueles que ainda não têm essa maturidade, eles não vão compreender. E Kardec nos mostra aqui nessa colocação que Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos e não explícitos, para ser aprendido. O sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias, novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensáveis. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade, de madureza. Então, cada um precisa saber. Dentro do nosso lar, nós temos diversidades de espíritos, uns com muito mais maturidade do que a nossa. É preciso que a gente venha mostrar que o Cristo, ele nos convida à persistência e ele mostra o valor da luta, para que a luta nos coloque de uma forma mais coerente no caminho espiritual. Imaginemos se nós não tivéssemos dores, lutas, talvez estivéssemos vendo bobagem na televisão, sentada, passeando, trabalhando, guardando dinheiro para fazer um cruzeiro, para fazer isso, mas nunca pensando na grandeza da vida. Nunca buscando soluções dentro do Evangelho. Talvez nunca dando as mãos para os nossos filhos para conhecer Jesus. Então, Jesus falou de tudo, mas respeitando a maturidade de cada um. Por isso que ele anuncia o reino de Deus. É por isso que Sara, a esposa de Zebedeu, queria que os filhos sentassem de um lado à esquerda, porque ela queria as honrarias de um reino. Não entendeu que o reino de Deus não é um dos homens, mas é uma conquista nossa. E era preciso, Kardec coloca, que a ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento das ideias, pois dar à ciência tempo para progredir. Nas universidades hoje, especialmente da medicina, nós temos ciência e espiritualidade, porque a ciência ela caminha para provar aquilo que Jesus já nos trouxe. A ciência ela vai provar os efeitos físicos, ela vai provar como é que se manifestam as curas, porque Jesus, ele usou do seu magnetismo, ele sabia e reconhecia que era preciso restaurar as fibras do perispírito. Quem falou de perispírito para nós foi Kardec, Jesus já tinha dito, Paulo já tinha falado do corpo astral, mas a ciência vem mostrando hoje o corpo biológico, o corpo perispiritual, na forma do modelo organizador. Então, amigos, nós precisamos entender a função do Evangelho em nossa vida e sermos mais coerentes com os nossos atos. Jesus, o Cristo, veio para nos dar a mão. E hoje, com muita alegria, nós pedimos pela fluidificação das águas, que o magnetismo destes espíritos nos auxilie e da natureza possa vir os fluidos necessários que tanto carecemos para mantermos em equilíbrio. Nós precisamos
observar a força do amor na fluidificação de nossas águas. Por isso, amigos, esta pleia de amigos, que ora nos ouvem, que ora nos assistem, sabem o que nós precisamos, mas aguarda que todos nós venhamos a procurar o remédio com muita alegria, pois Jesus ainda é o médico de nossas almas. Com carinho, deixo as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade no coração de todos vocês e que a paz inefável do Mestre esteja sempre conosco. Que assim seja.